Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar Toy Story, um filme que eu cresci assistindo e tive o prazer de assistir com vocês em live. Esse é um filme que fala muito sobre amizade, ego e aparências. E claro, tem um momento mais pesado do filme que é quando o Buzz percebe quem é ele de verdade. E isso aqui, meu amigo, é ladeira abaixo. Agora, sem mais enrolação, vamos se aprofundar nisso aqui. O filme começa com o Andy brincando com os brinquedos dele e esse começo é lendário. Essa dublagem e os efeitos sonoros, tudo isso é nostálgico demais pra quem cresceu assistindo esse e outros filmes da franquia. Foi com certeza bem especial pra mim assistir isso aqui em live junto com vocês. E é justamente nesse começo lendário que começa a tocar uma música também lendária do Amigo Estou Aqui. Ela é basicamente uma música que fala sobre como a amizade pode ser um lugar de conforto pra quem passa por dificuldades independente do tempo que se passe, dando aquela noção de que amigo é pra sempre. Aqui nós também somos apresentados ao famoso Woody, o cowboy de brinquedo que é considerado o rei do lugar, o líder. Ele é o brinquedo preferido do Andy e por isso ele fica nesse pedestal, como se fosse até melhor e o líder que os outros brinquedos. Logo, ele convoca uma reunião para discutir sobre os planos, porque além da festa de aniversário, o Andy vai se mudar de casa e como você bem deve saber, mudança geralmente sempre gera perda de algum objeto ou brinquedo que você gosta bastante. Eu mesmo já perdi alguns que eu nunca mais encontrei, acho que eles ficaram para trás por não encontrarem um parceiro de mudança. Depois daquela brincadeira, a gente vê que aquele dia é o dia da comemoração do aniversário do Andy. Eles todos ficam tensos porque vai ter carne nova no pedaço, ou melhor, plástico novo no pedaço. Isso significa inevitavelmente que alguém vai ser deixado de lado. Algum brinquedo vai cair no esquecimento. Nisso, o Woody manda um pelotão clássico de soldados e espionar os presentes. E realmente havia um novo brinquedo ali, muito mais tecnológico do que todos os outros. O famoso Buzz Lightyear. Ele é um personagem bem interessante porque ele acha que é um humano e que realmente é um astronauta. Eu sou Buzz Lightyear. Eu venho em paz. Os brinquedos basicamente recebem lavagem cerebral antes de irem pra casa das crianças, mas beleza, ele fica ali nessa paranoia louca por um tempo. A gente já começa a notar o ciúme que vai se criando no Woody logo nesse momento, ele começa a notar que talvez o próximo brinquedo a ser substituído é ele. Isso porque o Buzz é muito mais tecnológico, atual e tem muita mais funcionalidades e os outros brinquedos fazem questão de deixar isso claro. Eles ficam comparando os dois um na frente do outro. Parece até que fazem de propósito pro Woody se sentir mal. Por que você não tem um laser, Woody? Principalmente esse arrombado do Senhor Cabeça de Batata. Se tem um personagem odiável aqui, pelo menos nesse primeiro filme é ele, com certeza. E é provavelmente por conta dessa comparação que os outros fazem que inflam o ego e o ciúme dentro do Woody. Ele fica cada vez mais possuído para ser melhor que o Buzz. É também o medo que ele sente de ser substituído, e o sentimento inevitável de que tá ficando obsoleto. Até porque ele viu o brinquedo mais tecnológico de todos os tempos ali na frente dele. O medo de ser substituído tá relacionado à necessidade de ser valorizado e amado, bem como ao nosso anseio por pertencimento e significado. Nós precisamos de um sentido, e quando você é substituído de um lugar de conforto, é como se o seu sentido fosse completamente destruído, perdido. Isso fica mais claro conforme a gente vai vivendo, e quanto mais fases e amadurecimento a gente tem, mais claro vai ficando que o universo é indiferente, e que o sentido da vida é algo que criamos para preencher o vazio da nossa existência. O filme segue e aqui temos uma cena bem bizarra, que é quando o Buzz prova para os brinquedos que ele consegue voar. Claro que com muita sorte, mas o mais bizarro é que quando ele termina o voo e pousa, a namoradinha do Woody fala que achou o parceiro de mudança. A mulher simplesmente corneou o Woody ali bem na frente dele mesmo, só porque o outro voou, mano. Que é isso, cara? Em 2 dias, tudo vai ser como antes. Eles vão ver. Eles vão ver. Depois dessa cena começa uma música também clássica em uma das melhores vozes do Brasil. Essa música conta basicamente como o Woody se sente enquanto é trocado pelo Buzz. Ele diz que aquilo é tudo muito estranho, é estranho demais pra ele, até porque provavelmente desde que ele chegou naquela casa o Andy não deixava ele de lado. Então é um sentimento muito novo pra ele não ser mais o queridinho. E tem uma parte ainda mais interessante aqui, que é quando ele diz que os amigos dele sumiram em um piscar. Isso foi algo que eu percebi durante a live junto com vocês. Aqueles brinquedos são simplesmente muito otários uns com os outros. Se necessário, eles se abandonam e se deixam pra trás. O Senhor Cabeça de Batata principalmente, parece que ele é na verdade o maior vilão daquilo tudo. Mas isso aí a gente vê mais pra frente, né? O filme segue e nós vemos o Woody morrendo de ciúme e raiva por ter sido deixado de lado e começa a implicar muito com o Buzz a ponto de ficar totalmente irracional. Como ousa abrir o capacete de um homem do espaço num planeta desconhecido? Meus olhos poderiam ter saltado das órbitas.
Fora isso, o filme nos apresenta uma das coisas mais importantes pro desenvolvimento do Buzz, que é ele achar que é o próprio Buzz Lightyear. Ele já veio com essa mentalidade que aquilo ali é um outro planeta e que ele é um humano explorando a galáxia. Mas essa coisa dele se achar humano me faz levantar a questão do porquê então ele continua agindo normal quando o Andy brincou com ele. Tipo, se ele se acha astronauta, por que perto do Andy ele se comporta como um brinquedo? É meio hipócrita. Ah, e o filme também apresenta o Sid. Eu tô com uma camisa de caveira. Em seguida, o Woody ouve uma conversa bem de fundo da mãe do Andy falando pra ele pegar apenas um dos brinquedos. Ele, com medo de que o Andy pegasse o Buzz, arquiteta todo um plano pro Buzz cair atrás do armário. Só que, como você deve imaginar, isso dá mais do que errado, né? Isso dá um total desastre. Ou o mais certo, do que o Woody queria. Depende do ponto de vista aí que você olha. Todos os brinquedos ficam contra o Woody depois disso, até porque quem ficasse do lado dele seria maluco, né? Mas me admira que eles tenham tanta facilidade em odiar o cowboy de uma hora pra outra, tendo em vista que até meia horinha atrás eles se amavam muito e todo mundo nutria muito respeito por ele. Isso me mostra que as relações humanas são realmente complicadas. Ou melhor, as relações dos brinquedos são efêmeras, são muito complicadas mesmo. Não tendo o Buzz pra escolher, o Andy escolhe o Woody, e o Buzz dá um jeito de ir junto no mesmo carro. Os dois, finalmente, durante o percurso, amenizam as tensões que criaram entre si, mas do melhor jeito possível, que é no soco. Você é um brinquedo! Depois deles quase se separarem, uma oportunidade surge. Um carro do Pizza Planet que os levaria em direção ao Andy. Quando eles chegam lá, o Buzz se mete dentro do Garra e o Woody vai atrás. Só que o nosso querido amigo Sid, que pra quem não sabe fui eu que atuei como se esse personagem aí, né? Os captura no Garra e os leva diretamente pra casa assombrada dele. Vocês não entendem, não é? Se entrarmos na casa do Sid, não vamos mais sair. E olha, o Sid é um dos personagens mais malucos e loucos de toda a ficção, mas é também um dos mais negligenciados de todos os tempos. Ele tem uma porta com umas 20 trancas no quarto e os pais dele não fazem nada. Ele é um dos garotos que gosta de fazer experimentos com os brinquedos. Ele gosta de fundir eles e criar coisas novas. Pra muita gente isso é uma coisa horrível, mas pra mim ele é simplesmente muito criativo demais pra esse mundo, tá bom? Um gênio louco do qual só é louco porque ninguém entende a sua genialidade. Fala sério, mano, o cara criou uma cabeça de bebê com um corpo mecânico de caranguejo. Ele é, tipo, muito inteligente. Ele usou mecânica ali, mano. Duvido você fazer uma aqui no seu quarto. Pena que ele usa toda essa sua inteligência pro mal e pro crime, né? Inclusive, algum dia eu vou fazer um vídeo falando de personagens justiçados e ele vai estar em primeiro, beleza? Na casa do Sid, os nossos protagonistas veem os brinquedos deformados pelo Sid e logo de cara acham que eles são os vilões e canibais. Principalmente pela aparência e segundo porque eles não conseguem se comunicar. O Sid deixou todo mundo mudo. O interessante é ver que eles já julgam logo de cara. Os brinquedos são assim não porque eles querem, mas porque eles tiveram uma má fortuna. A princípio, o Buzz e o Woody são levados pelas aparências assustadoras e distorcidas dos brinquedos, até porque eles são híbridos e são bem diferentes dos brinquedos que eles estão acostumados, os brinquedos do Andy. E julgando-os apenas pela aparência externa, eles concluem que esses brinquedos são maus e também perigosos. E essa atitude, ela revela uma grande tendência da humanidade em si. A gente tem essa propensão de julgar com base em estereótipos e aparências superficiais. Julgamos mais pela aparência do que pela realidade. Afinal, se há uma verdade absoluta, ela não se encontra no mundo dos sentidos, que é tão efêmero. E não muito tempo depois disso, nós temos os dois fugindo do quarto e o Buzz finalmente descobrindo e vendo um comercial dele mesmo na TV, vendo na verdade que ele é só um brinquedo. Claro que começa a tocar uma música que diz que ele finalmente descobriu quem é. O interessante é que mesmo ele vendo todas as evidências de que ele é um brinquedo, tipo tá escrito no braço dele que ele foi feito em Taiwan, ele ainda assim não acredita e tem fé de que consegue voar, de que é sim um patrulheiro espacial. Ele faz ali basicamente um salto de fé, e isso daria corda para eu falar de outro conceito filosófico, aliás, de vários outros conceitos filosóficos, mas eu tenho um vídeo especial só para isso, então vamos seguir. É claro que ele não consegue voar e cai direto no chão, quebrando um braço. Essa cena é muito mais profunda do que a gente pensa. Eu mesmo tive essa reflexão durante a live. Imagina tu descobre que não é humano, tá ligado? Tu é tipo um acessório dos humanos. Sua função é ser um objeto. É assim que ele se sente, mano. Coitado. Tipo, o cara queria ser um astronauta, daí ele descobre que nunca vai ser. Porque ele é só um brinquedo. Imagina você acreditar a sua vida inteira, desde que você nasceu, de que você é um ser humano com consciência. Ou de que você é um astronauta que patrulha o espaço e tá atrás de um grande mal. Esse é o propósito de vida que você acredita ter. Mas daí chega um dia aleatório e você simplesmente descobre que nada do que você acreditou é real. É tipo o show de Truman. De que você na verdade não é um ser humano livre. Você não tem
tem consciência de verdade, você não é um ser senciente de verdade. Você é só um objeto que foi levado a acreditar que você tinha senciência e consciência de verdade, mas te enganaram a vida inteira. E agora você é um brinquedinho que vai causar a diversão de uma criança. O seu propósito é deixar um ser humano te usar como bem entender. Não é explorar o espaço e deter um grande mal. É simplesmente ficar parado quando aquela criança estiver te usando. Isso é o que vai acontecer com a gente caso a gente descubra que vivemos em uma simulação. A gente vai descobrir que não somos tão importantes como pensamos. E quando você para pra pensar dessa forma, Toy Story fica muito mais pesado. E ao tentar ir embora com o Buzz daquela casa, o Woody encontra ele no fundo do poço com as bonecas da irmã do Sid. Ele fica em um estado profundo de desconexão com a realidade. Você não entendeu? Meu chapéu! Eu sou a senhora Marocas! O Buzz se desconecta tão profundamente da realidade que ele cai também no sentimento de absurdo. Ele perde a singularidade e a autenticidade que faziam dele ser quem ele era. Agora ele é só a senhora Marocas, sem nenhum objetivo, totalmente bêbado com a vida. Ele também desenvolve uma espécie de síndrome do impostor. Ele questiona sua autenticidade, ele sente-se inferior e acredita ser um impostor incapaz de cumprir o seu propósito. O Buzz passa por um período de confusão e até negação, questionando a sua própria existência e também o seu valor, o seu sentido, o seu objetivo. Ele se compara e acredita que ele não pode ser verdadeiramente especial se não for um verdadeiro patrulheiro espacial. E como já bem sabemos, a realidade não é um problema, mas o problema é como você lida com essa realidade quando percebe que ela não pode ser mudada. Não dá pra transformar um brinquedo em um ser humano. Inclusive esse aqui é o plot de Pinóquio, inclusive que eu já tenho um vídeo no canal também. Ele é um brinquedo, só importa o que ele vai fazer com essa informação. Essa é a realidade. O filme segue e o Woody tenta comunicar os amigos dele na casa ao lado, mas eles são os arrombados, eles realmente são maldosos e influenciados pelo cabeça de batata. E isso me irrita muito porque eles viraram a casaca muito rápido. Mesmo quando o Woody tenta convencer eles, o cabeça de batata ainda fica muito desconfiando. Sério, eu odeio esse personagem nesse filme. E depois de terem sido recusados pelos antigos amigos, os novos inimigos pegam o braço do Buzz e curam eles, mostrando que são mais empáticos do que os que são considerados gente boa. Infelizmente, segundos depois, o Sid chega e prende um foguete bomba no Buzz, que tá em depressão profunda, mas de alguma forma o Woody consegue convencer ele de que é melhor ser um brinquedo do Andy do que um patrulheiro espacial. E bom, eu não acho isso, mas é talvez porque eu seja humano e não um brinquedo. Mas eu posso usar de exemplo as religiões. As pessoas que acreditam em deuses, por exemplo, estão felizes existindo amando a esses deuses que elas acreditam. Ou o simples amor de Deus basta para que elas vivam felizes. Então o Andy é meio que um deus para esses brinquedos. E isso é capaz de justificar tudo o que eles sentem. E mesmo não sendo humanos de verdade, mesmo não tendo mais essa vontade de ser humanos, eles vivem satisfeitos. Eu acho que no fim é isso aí que importa, né? Porque o Andy ia querer brincar comigo, se tem você. Após isso, o Sid acorda e leva o Buzz para ser explodido, só que o Woody, com sua capacidade enorme de papinho e convencimento, chama os outros brinquedos para eles pregarem a maior peça na vida do Sid, que no caso vai começar a se mexer antes do Buzz ser explodido. Os brinquedos literalmente traumatizam o garoto. Nós, brinquedos, podemos ver tudo. Então, brinque direito. E depois de dar uma lição no valentão, tudo o que eles tinham que fazer agora era chegar no caminhão de mudança do Andy. E tudo isso poderia ter sido bem fácil se os próprios brinquedos amigos não tivessem atrapalhado várias vezes. Uma delas, inclusive, jogando o Woody no meio da rua, mesmo depois dele ter conseguido chegar no caminhão. Eles se tornaram os assassinos que eles juraram deter. O Woody estava dizendo a verdade. O que nós fizemos? Tá me batendo um sentimento de culpa. Sim, e você realmente deveria estar se sentindo culpado. Você quase matou um amigo seu dinossauro verme. Quando eles percebem, já é meio tarde, mas o Woody consegue usar aquilo que outrora foi uma adversidade a favor de si mesmo. O Buzz voa com a ajuda do foguete e os dois voam diretamente pro carro do Andy. E assim o filme acaba, bem na época do Natal, onde o Andy ganha uma senhora cabeça de batata e também um cachorro. E quem sabe agora o senhor cabeça de batata ganha jeito com uma mulher do lado dele, né? Quem sabe ele fica mais legal. Enfim, esse é um filme realmente lendário que fala muito sobre amizade, sobre julgamento dos próprios amigos, aparências, inimigos, ego, síndrome do impostor e, claro, recheado cada vez mais de nostalgia. Quanto mais o tempo passa, mais esse filme envelhece bem. Agora eu vou ficando por aqui, deixa o like, deixa o comentário e tchau!